Quinta-feira, 10 de março, quinta-feira, 10 de março de 2016. Estamos aqui em um trio que quase nunca está junto. Eu, o André, o Robson. Estão me deixando sem espaço na minha mesa. E a gente tem um trio de celulares gravando esse PG, que é um PG histórico. Porque a gente vai acabar esse prólogo maravilhoso de João, é o que dizem, né? Que a gente vai acabar ele hoje. Vamos ver. E para acabá-lo, a gente precisa começar de onde a gente parou. Ou seja, João 1:15. Passou longe. A gente vai começar o 9, porque a gente terminou o 8. Não sei se todo mundo lembra, né? Mas a gente falou do verso 1 na primeira sessão. Aí a gente terminou o primeiro bloco semana passada, que seria até o verso 3 ali. Depois começamos o verso 4, que seria parte de mais um bloco, né? Ele, o verso 5, quando João começa a usar outras categorias para falar de Jesus. Ele tinha falado do Logos, né? Até o verso 3. Tinha falado dele como Criador, como o próprio Deus, como aquele que não tem descendência, aquele que estava com Deus. E aí no verso 4 ele apresenta duas categorias. Ele era a vida, ele era a luz. E aí, de súbito, no verso 6, ele começa a falar de João Batista. Vocês lembram alguma coisa que a gente falou sobre essa súbita aparição de João Batista aqui? Quebra o fluxo, né? Porque se você tira aqui o 6 e o 8, o 9 é uma ótima continuação do 5, né? Mas vocês lembram de alguns motivos que a gente deu como hipótese, ou pelo menos que nos dão uma ideia legal de por que o verso 6 está ali, ou que tipo de implicação a gente tem do verso 6 estar ali no meio desse louvor todo dado a Jesus Cristo? De repente havia um homem. Lembram? Então compartilha rapidinho, para a gente pegar o trem da onde ele parou, e aí a gente começa do verso 9. A questão dele estar falando do verbo e estar enaltecendo ele com todos os adjetivos e características que ele dá aqui. E aí no verso 6, para falar de um homem, ele usa um linguajar bem menos exaltativo para esse homem, e diz simplesmente que houve um homem. Um homem qualquer, quando ele coloca um homem. Mas aí ele especifica, diz que era João. Mas o fato dele colocar houve um homem enviado de Deus é para mostrar, imaginar a pequenez desse ser que aparece aqui, quanto que as atenções estão voltadas para o verbo realmente. Mas como é necessário falar desse homem? Eu não sei até que ponto, assim, se é só especulação, se a gente pode dizer que João tinha a intenção de fazer isso, mas o fato é que a gente não pode deixar de notar que causa em nós, enquanto a gente está lendo, esse contraste, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele fez todas as coisas, ele era a luz, ele era a vida, de repente houve um homem. É como se você estivesse ouvindo uma sinfonia, assim, que está com todos os instrumentos tocando juntos, altos, e de repente dá aquela queda, aquela baixada, e a música começa com só um instrumento bem baixo, falando sobre um homem. E aí é ressaltada essa instrumentalidade do homem como testemunha. Ele era um homem enviado por Deus. A iniciativa de João ser testemunha da própria luz, de não ser ele a luz, era do próprio Deus, que enviou João. E a gente falou também que isso talvez gere em alguns a ideia de que Deus seja dependente dos seus instrumentos, porque a gente falou que ele soberanamente escolhe instrumentos, né, para levar até os seus fins. Inclusive a gente falou disso lá naquele
podcast que a gente fez no lanche, lembra? Que a gente falou sobre Deus ser soberano não só sobre os fins, mas sobre os meios. Então, quando, por exemplo, ele quer levar algo a cabo, ele não só leva algo a cabo, não só produz os fins que ele deseja, mas ele soberanamente escolhe os meios pelos quais esses fins virão. Então, um milagre pode vir por meio de uma oração. Deus soberanamente decreta essas orações, assim como a salvação das pessoas vem por meio da pregação do Evangelho, assim como Jesus Cristo foi anunciado por meio de João Batista. Então ele escolhe os fins, ele escolhe os meios, ele envia os seus instrumentos, sempre parte dele. E aí a gente termina esse contraste, né? Eu queria só ler uma coisa aqui sobre esse verso 8, que talvez ajude a gente na questão histórica. Quando o tal do J. Ramsey Michaels, aqui nesse novo comentário bíblico contemporâneo da vida sobre João, ele diz assim que esse verso, ele diz o seguinte sobre esse verso, sobre essa expressão, ele não era a luz, se referindo a João, né? Tal negativa enfática a respeito de João Batista teria um sentido especialmente marcante em contraste com uma crença mencionada em uma determinada obra aqui do terceiro século. Então ele fala que tem uma obra aqui do terceiro século que menciona uma crença que havia ali na época de João, e a citação sobre essa crença é a seguinte: até mesmo alguns dos discípulos de João Batista, que pareciam grandes homens de Deus, separaram-se do povo proclamando que seu mestre era o Cristo. Então João Batista tem esse desejo de dizer que ele não era a luz, que ele não era o Cristo, que ele não era aquele que haveria de vir, e João aqui faz questão de proclamar isso, porque haviam aqueles que pensavam que era ele, né? Inclusive a gente leu aqui pessoas perguntando para João se ele era aquele que haveria de vir, se ele era o Cristo, e ele enfaticamente dizendo, não sou eu. E aí, para terminar essa ideia de quão consciente João era de quem ele era, de que ele não era o Cristo, de que ele era mera testemunha, a gente foi lá para João 3, lá no finzinho, quando ele diz, importa que eu diminua e ele cresça, né? Vamos ler. É o contrário. Importa que eu cresça e... Não. Importa que ele cresça. Tá, eu falei na ordem inversa, né? Vamos ler lá, João 3, 20... 30. Paulo também falou isso. 30. Foi. Não sei se com essas palavras não, né? Mas ele obviamente ele tinha esse interesse, porque como a gente disse, tem que ser o nosso interesse, o interesse de todo cristão. Estou pensando em Paulo. Verso 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa era a consciência de João Batista. E aí então, terminando essa parte, esses breves e súbitos, interpolados 3 versículos sobre João Batista, João retoma o que ele estava dizendo e retoma inclusive as mesmas categorias que ele estava usando. No verso 5 ele fala que a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não compreenderam, e aí no verso 9 ele continua. Lê para a gente, André, verso 9 de João 1. A saber, a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Vamos lá então. Começando com o entendimento de vocês sobre esse versículo 9. Na minha diz o seguinte: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. E na NVI, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O que vocês entendem sobre esse versículo? O que vocês têm a dizer sobre ele? Além da queda do contraste, né? Novamente, quebrou para entrar, agora teria que quebrar logicamente para sair. Essa palavra aqui, verdadeira, eu acho que enfatiza que havia essa tal crença, né, de João Batista ser a luz, até porque ele enfatiza no 8 que ele não era a luz, né? Acho que aqui no 9 deixa mais claro ainda. Ele não era a luz,
boa, velho. Ele não era a luz, mas era o que testificava da luz. E aí no verso 9 já começa dizendo: a luz verdadeira era Jesus, né? Enfatizando que não era João, era o próprio Jesus. Esse ali está em concordância com que versículo? Ali onde? Ali. No versículo 9. Ali estava a luz. Na sua versão. Né? Algumas versões. Como é que está na sua? O que é a sua? Não sei. ACF. ACF. Na ARC, a ARC também está ali. Como é que está na sua? Saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. A saber faz mais sentido. Está falando da verdadeira, que ele não veio para testificar a luz, e aí a saber é a luz verdadeira. Pode ser que... pode ser que seja uma... Eu não sei. Como é que está o oitavo seu? Não era ele a luz, mas... Para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Ali onde? Ali em Cristo. Obviamente. É subentendido isso, mas não está... Eu concordo que o a saber é melhor. Fica mais enfático, né? Mas qualquer um que leia mesmo aqui com esse ali percebe que ele acabou de falar que não é João Batista, agora ele está falando que ali não pode ser em João Batista, em Cristo está a verdadeira luz. E lembrando que isso aqui retoma o verso 5, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem ou não a derrotam, né? Mas mesmo que pegue o gancho do versículo 5, vai falar ali nas trevas estava... Não, ali nas trevas, cadê ali nas trevas? Não, se o versículo 9 tiver em concordância com o 5, esse é ali. Não, mas não é uma concordância... Não, ele faz referência a qual outro? A algum lugar ele está falando, ali onde? Em Cristo. Então, Só pode ser. É subentendido isso. Ele não deixa claro aqui. Não sei. Tipo, não sei se poderia ser qualquer outra coisa aqui, se há alguma possibilidade. Mas fiquemos com a Ara, que diz a saber... Tem outra coisa também. O vindo ao mundo ilumina todo homem. E no capítulo 9, versículo 5, Jesus mesmo fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quer dizer, antes não tinha a luz, né? Pode ser que entenda isso e diga que ele não existia antes. Enquanto estou a luz, e aqui ele fala: depois que eu for, né? Depois que ou até para aqueles que atestam que Cristo não ressuscitou. Ele fala: enquanto estou no mundo. Então, a partir do momento que ele morreu, não está mais a luz. A escuridão antes, a escuridão depois. A escuridão depois dele não permanece porque ele deixa o Consolador, né? Mas a ideia de fato, e isso aqui já fica claro no verso 9, e a gente já tinha falado disso semana passada, que é como se de fato Jesus viesse para causar aquele contraste no meio das trevas. Há trevas, e as trevas estão relacionadas com o pecado do homem, e de repente uma luz brilha, ilumina todos os homens. Ela é aquela glória que pode ser vista por todos os homens, né? Que não passa despercebida e que tem poder para iluminar todos os homens. Assim como a ideia de vida faz muito sentido aqui também. Ele é a vida, ele vem num ambiente de morte para dar vida. Ele é a luz, ele vem num ambiente de trevas para dar trevas, para dar luz. Lembrando também essa ideia de que ele é a fonte. Ele é a luz, dele, portanto, que provém luz em meio às trevas. Ele é a vida, dele provém vida no meio da morte, né? Então, ele tem esse poder, e a gente vai ver isso relacionado com a glória dele também, nos outros versículos. Vamos ler o 10, então. Ali, né, em Cristo, estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo, ou que ilumina todos os homens. E aí no verso 10, vou pedir para o André ler também, né? Porque é a nossa versão original e aparentemente uma das melhores. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Há algo muito interessante nesse versículo. Eu vou deixar vocês dizerem as percepções de vocês, depois eu vou trazer algo à tona.
Ele era a luz, ele era a vida, ele era o verbo. Então, vejam que aqui ele já fala de Jesus como homem. Ele já dá uma prévia, né? Ele não fala ainda da encarnação, que a gente vai ver no verso 14, mas ele fala que estava no mundo. Então ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas tem essa coisa de o mundo não o ter conhecido. Ele é a luz que brilhou em meio às trevas, a vida que brilhou em meio à morte, mas o mundo não o conheceu, não o reconheceu. Tem alguma outra versão que está alguma palavra diferente? Na NVI está reconheceu, na RC está conheceu. São esses termos só, né? Então, o que vocês acham desse verso 10? Deixa eu falar, porque senão vai ficar parecendo um solo escritura isso aqui, e a gente tem que dar uma andadinha. Você tem que acelerar o áudio. Acelerar o áudio? Apertar Não precisa disso não. intervalos. Não, a galera vai vivendo esses momentos com a gente. Tem uma questão muito interessante aqui, que é da ironia. A ironia que o verso 10 apresenta. Vejam só. Quem é Jesus? O verso 3 já diz: aquele que criou o mundo, aquele que é antes do mundo, que está acima do mundo, aquele que criou o mundo e todas as coisas. Então, primeiro, ele criou o mundo, e isso aí fica claro também na segunda parte aqui do verso 10. E aí a primeira parte diz que ele estava no mundo, então ele não só criou o mundo, mas em determinado momento do tempo ele se fez parte do mundo, ele veio até nós, ele é o criador de todas essas coisas. Mas veja a ironia: aqueles que foram feitos por ele, aqueles que estão abaixo dele, aqueles que são resultado da sua vontade criadora, não conheceram. Percebem a ironia? Tem uma questão quase ateísta aqui, né? Aquela ideia de eu de alguma forma saber e ter dentro de mim a concepção de que eu vim de alguém, de que eu fui criado, de que eu sou menor que alguém, de que há um Deus, mas eu deliberadamente me rebelo contra esse alguém. Então, até mais do que uma ideia simplesmente ateísta, porque esses que se rebelam e que dizem não conhecer e que não o reconhecem como essa luz, essa vida, esse Deus, na verdade podem ser inclusive judeus, inclusive pessoas que se dizem cristãos, mas que no coração se rebelam contra ele e não conhecem. Quando diz não conhecem, é não o reconhecerem como isso tudo que João está dizendo que ele é, como o próprio Deus, como a vida, como a luz que brilha em meio às trevas. Não conhecem como isso. O verso 12 vai deixar isso talvez mais claro. Mas essa ideia, e é irônica. Por quê? Porque Jesus é o Criador, Jesus é o doador da vida, Jesus é o que veio brilhar em meio às trevas. Mas os homens, tendo visto a luz, tendo visto a vida, tendo visto o seu próprio Criador, lembre-se que João, antes, já no verso 3, diz para que a gente tenha noção de que quando ele fala de Jesus, a gente está falando do nosso Criador, ele está falando do nosso Criador. Apesar de tudo isso, os criados, aqueles diante de quem a luz brilhou, a vida resplandeceu, não o reconheceram. Não é irônico? E essa é a rebelião de todo homem por causa do pecado. É aquilo que a gente encontra lá em Romanos 1 também, né? Vamos ler aquele texto, porque ele fala dessa questão de ver e deliberadamente agir como quem não viu, não reconhecer. Versos 18 a seguir, o Robson lê para a gente até o 21. Romanos 2? Romanos 1, 18 a 21, e percebam o verso 21. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pôde conhecer
nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha só que interessante, porque isso aqui, a gente já tratou disso nos primeiros PGs do ano passado, acaba com qualquer ideia de que o ateísmo é uma crença sincera, né, legítima. Paulo está dizendo aqui que aqueles que dizem que Deus não existe, aqueles que adoram a outros deuses, e que podem até dizer que Deus não existe e tudo, na verdade conhecem a Deus. E o verso 2 vai dizer que, vai nos dar mais um elemento, falar que Deus colocou a lei moral, a sua lei moral dentro da gente. Então, pela própria revelação de Deus na natureza, que não é suficiente para o homem ser salvo, mas essa revelação é suficiente para tornar o homem indesculpável. Por quê? Porque o homem vê as coisas criadas e dentro da sua alma ele não, sinceramente, ele não consegue conceber que isso veio do nada ou que não há alguém por trás. E aí Paulo diz que claramente se vê nas obras criadas o poder de Deus, os seus atributos invisíveis, de tal forma que os homens são indesculpáveis. E aí o verso 18 diz que eles trocam a verdade pela inverdade, pela injustiça. É como se eles pegassem a verdade, eles sabem que a verdade é aquela, eles veem a verdade, mas colocam ela debaixo dos seus pés e substituem ela por uma inverdade. E o ateísmo, na verdade, é isso, é um problema moral de alguém que, de alguma forma, em algum nível, sabe que Deus existe, mas prefere trocar a verdade pela inverdade. Mas percebam, como eu disse, esse não é um conhecimento pleno de Deus. O conhecimento de Deus revelado na natureza não é pleno. Eu não conheço plenamente a Deus por lidar com o mundo, com a história, com a providência. Não, de forma alguma. Esse conhecimento pleno, a gente já viu, e João deixa isso claro, vem em quem? Cristo. Em Cristo. Então, a ironia aqui é muito maior, a rebelião aqui é muito maior, porque todo homem, inicialmente, se rebela contra aquele Deus que ele sabe que existe, que ele sabe que é o seu Criador, mas que ele não conhece plenamente. A rebelião daqueles que veem a Jesus e não o reconhecem como a vida, como a luz, como o próprio Deus, é de pessoas que viram a glória, viram a manifestação perfeita de Deus, viram a palavra, a mensagem de Deus, viram aquele que, como a gente leu lá em Hebreus, é a mensagem definitiva de Deus, de um Deus que outrora falou por meio de profetas, por meio de vozes, por meio de escritos, mas agora se revelou plenamente em Jesus Cristo. Então essa rebelião, esse não reconhecimento é muito mais grave. Por quê? Porque é diante da glória plena de Deus, é diante da glória revelada de Jesus Cristo que habitou entre os homens. Percebem a diferença das rebeliões, que continua sendo rebelião, mas quão mais grave essa segunda é? Comentários? Está com cara de quem quer comentar? Não? Então vamos para o 11. Aqui ele vai falar de uma outra forma, expressar de alguma outra forma essa rebelião. Veio para o que era seu, os que eram seus, e os seus não o receberam. De novo, a ideia de rebelião, né? De ver a verdade, de se encontrar com a própria vida, com a própria beleza encarnada, com a própria bondade encarnada e preferir o oposto, o mal, que é o pecado de Adão e Eva e é o pecado de todos os homens desde sempre, né? É a essência de todo pecado. O que vocês entendem por esse veio para o que era seu, ou eram seus? Quem eram os seus ou o seu para quem Jesus veio? Judeus. Judeus? Alguma objeção? Não, porque deixa claro que não receberam, né? É Israel, né? Mas tá. Agora, e nos comentários, né? Se eu não me engano,
eu vi poucos quanto a esse versículo, mas de alguma forma eu tinha também assim na minha cabeça que essa é a ideia, né, de que os judeus rejeitaram e, portanto, isso foi aberto para os gentios. E talvez realmente isso esteja sendo dito aqui. Mas percebam que até agora, João em hora nenhuma fez diferenciação de povo, né? E vejam só que ele cria uma identificação muito grande entre Jesus e o mundo. Jesus é o Criador do mundo, de todas as coisas, ali nos primeiros versículos. E aí ali no verso 10 é dito que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. E aqui a gente englobou todas as coisas, todas as pessoas, e portanto judeus e gentios. Vocês encontram no verso 10 alguma diferenciação? Ele está falando só de um povo específico aqui. Quem que não reconheceu como Deus no fim das contas? Na verdade, todos se rebelaram. E percebam que ele está usando essa categoria mundo. Ele está falando de todo o sistema, de toda a criação. Ele fala de mundo e relaciona isso com a criação de Jesus, né? A gente pode dizer isso, que Jesus criou todas as coisas, portanto todas as pessoas, e todos o rebelaram. Então talvez de forma mais específica, de fato a gente encontre correspondência no fato de que os judeus eram o povo de Deus e não receberam. Mas também é verdade, uma verdade mais genérica, de que todos são seus como posse, porque ele é dono de todas as coisas, são seus como criatura, porque ele criou todas as coisas e ninguém o reconheceu como tal, não por sua própria vontade. Por sua própria vontade ninguém. Tanto é que a gente vai ver que é necessário um novo nascimento, é necessário que o próprio Jesus faça brilhar a sua luz, faça brilhar a sua vida, que o Espírito venha para que o Pai dê pessoas ao Filho, para que essas pessoas o conheçam. Então aqui a gente pode, penso eu, relacionar isso também a toda a criação. Ninguém, assim, por livre e espontânea vontade, reconhece a Jesus como o Filho de Deus, aquele que veio em glória, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que deve ser recebido como nosso Senhor, como nosso Salvador. Perfeito? E aí no verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Então, de novo, aqui, de fato tem aquela ideia de que os judeus o rejeitaram e portanto, os gentios passaram a se tornar povo de Deus também. Mas isso era algo que desde sempre havia sido prometido. Em Abraão mesmo, Deus promete que serão benditas todas as famílias. E a gente vai ver lá em Apocalipse um povo formado de todas as raças, de todas as línguas. Esse sempre foi o ideal de Deus. Não aconteceu um problema ali, como a gente aprendeu sábado também, né? O Robson falou disso na introdução. Nada que acontece é acaso, é algum problema que depois Deus vem e dá uma consertada. O fato dos judeus terem rejeitado não foi um problema ali que Deus quis resolver, abrindo então a salvação para os gentios. Nada foge à soberania. Nada. Então, aqui, quando ele diz isso, lembrem-se que os próprios judeus, também muitos judeus receberam. O próprio João que está falando aqui, foi alguém que recebeu a Jesus como Deus, como Filho de Deus, como esse que era a própria palavra que existia desde sempre. E a João, a todos os judeus e a todos os gentios, foi preciso que Deus viesse a eles e lhe desse a condição de filhos. Então, de novo aqui, a gente pode ver essa questão de judeus e gentios, mas a gente pode ver também de uma forma muito mais ampla todas as pessoas que vêm a Jesus sendo recebidas, sejam judeus, sejam gentios, sejam negros, brancos, amarelos, pardos, sejam pessoas de toda tribo, de toda raça, de toda língua, todos aqueles que o receberam, que creram no seu nome. E veja aqui a distinção entre os que creem e os que não o reconheceram como tal, e os que não conheceram. Aqueles que o reconheceram foram feitos filhos de Deus. E a gente vai ver no esboço geral de João que, obviamente, esses que vieram até Jesus e, portanto, foram feitos filhos de Deus,
não vieram por outro motivo que não a própria iniciativa de Deus. Seja judeu, seja gentil. Veio porque Deus tomou a iniciativa de fazê-lo nova criatura, para que então ele recebesse Jesus como tal, como quem Jesus era. Então perceba que uma das grandes formas, já aqui no começo, de João falar de uma característica de um crente, de alguém que recebe a Jesus, é justamente reconhecer ele como tal. É por isso que a gente não pode chamar de cristão alguém que não reconhece que Jesus veio em carne. Esse é o argumento lá das epístolas de João, é o argumento aqui. A gente não pode considerar como crente, como alguém que reconhece Jesus, como alguém que não reconhece como Deus, como alguém que não reconhece como a plena, a definitiva expressão da glória de Deus. Aqueles que creem são aqueles que, diferente dos que se rebelaram, reconhecem a Jesus por aquilo que ele é, ou seja, por tudo isso que a gente leu dele até agora, nesses primeiros versos. Isso também serve para nós que somos cristãos, porque a gente pode ter uma visão muito superficial de Jesus. Eu reconheço, eu creio em Jesus, tá, mas o que você pensa sobre Jesus? Ele foi o cara lá que morreu, né, na cruz. Quando na verdade reconhecer a Jesus, crer nele, é tê-lo como isso tudo aqui, é tê-lo como aquele que no princípio já era, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, aquele que é a luz, aquele que é a vida, aquele que brilhou no meio dos homens, aquele por meio de quem a salvação é possível, aquele que é a nossa salvação. Isso é reconhecer Jesus. O único comentário é a questão de... Você acrescentou muito bem que os de Cristo, no caso, só podem recebê-lo porque é Ele quem faz isso no coração do homem, porque conforme Romanos nos disse aqui, e o versículo 10 também, a ideia é que todo mundo rejeitou, mas alguns creram, e não creram porque quiseram, eu escolhi crer. Não, porque Cristo assim o fez. Só que aí, se fizer essa explicação aqui do versículo 12, sem uma explicação dessa que você trouxe aqui, aí dá margem para o arminianismo, né? De achar que o homem por si só pode buscar Deus e que Cristo veio para todo mundo, né? Não tem como a gente ler qualquer versículo da Bíblia isolado, seja do seu contexto imediato, seja do seu contexto mais amplo, que é toda a Bíblia, né? Não dá para fazer uma teologia assim. Ninguém lê um livro e aí de repente tira conclusões sobre o que a Capitu fez ou o que tipo de pessoa que a Capitu é, sem chegar até o final, né? Então isso vale aqui para esse texto também. A gente tem que no mínimo ler todo o texto de João e o ideal, toda a Bíblia, para entender o plano todo. Mas uma coisa que é interessante de notar também é a questão de que a Bíblia muitas vezes vai usar uma linguagem que prioriza um dos dois lados, né? Porque os dois são verdadeiros. A gente vai ver momentos em que a Bíblia vai dizer claramente que ninguém vem a Deus se não for chamado, se não for atraído pelo próprio Deus. E aí a ênfase é sobre a soberania de Deus. Mas aqui também é verdade, e a ênfase está nesse ponto, de que aqueles que creem, aqueles que são feitos filhos de Deus, são aqueles que o recebem, são aqueles que vão até Ele. Então a gente sabe que Jesus vai dizer: aquele que vier até mim, de forma alguma eu rejeitarei, eu lançarei fora. Então se você foi, glória a Deus, você foi feito filho de Deus. Uma análise mais panorâmica vai revelar que você foi porque antes Deus foi a você, mas é verdade que você foi. Então as duas coisas são verdadeiras, elas andam juntas, e a Bíblia às vezes enfatiza uma ou outra, mas a gente, graças a Deus, tem a visão completa e panorâmica do que realmente acontece, e nenhuma das duas coisas pode ser maculada, as duas são verdadeiras. Deus é quem salva, Deus é quem vai, mas quando Ele vai, quando Ele toca, é verdade que aqueles que serão feitos seus filhos o recebem. E isso é muito bonito, né? Porque não é aquela ideia também de um fantoche, de Deus puxando pela orelha e a pessoa recebendo contra a própria vontade. Não, a gente vai ler ao longo dos próprios
dos próximos textos, a gente vai ler na conversa de Jesus com Nicodemos, que o novo nascimento é uma coisa tão interna, no mais profundo do ser do homem, que obviamente gera resultados em todo o ser do homem, que aquele que nasce de novo, com deleite, com prazer, com amor, recebe a Jesus Cristo. Não é aquela coisa forçada, né? Eu vou dizer que ele é a luz, o pastor fez o apelo no final do culto, eu vou ali, você está me enchendo o saco aqui, faz 3 semanas para eu ir, eu vou ali na frente. Não, de fato, com todo o coração, aqueles que são filhos de Deus recebem Jesus pelo que ele é. Tem a questão do processo também nessa história, né? Talvez um primeiro embate não seja algo tão convidativo assim. Tem a questão de que a conversão é um processo. Pensando da forma que você falou, talvez alguém pense, nossa, é aquele culto que o cara foi lá e se converteu. Mas aí a gente pega o exemplo de Paulo, que não foi nem um pouco convidativo. Foi Deus jogando ele no chão e falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é resistir ao meu aguilhão. E aí naquele momento ali não foi algo nem um pouco convidativo, não foi nem um pouco, cara, não tem carinho ali. Mas aí num processo você vê ele se convencendo do seu pecado, se convencendo de quem ele realmente é, de quem principalmente Deus é. E aí a gente vê todo o processo da conversão, e esse sim é um ato generoso, amoroso, onde a gente vê tudo isso que você falou. Eu enfatizei a boa notícia, né? Que o cristão realmente passa a ter Jesus como a sua boa notícia, mas isso de fato não vem sem antes ele perceber que ele estava nas trevas, que ele é pecador, obviamente. Dúvida? Minha dúvida é a seguinte. Isso porque a gente nem chegou no 14, hein? Ai. Não, o fato da graça ser irresistível, o fato na verdade, o pecado voluntário, a dúvida seria essa: o pecado voluntário não deixa uma brecha para o arminianismo? Porque o pecado voluntário é para um crente, né? Uma pessoa que já... Pecado voluntário? Tô falando de Hebreus lá, né? O pecado voluntário é muito pior do que é para o crente, né? A pessoa não tem como ignorar a graça de Deus sobre a vida da pessoa, mas a pessoa escolhe, não tem como nem falar que a pessoa escolhe ficar alheia, né? Mas ela escolhe levar uma vida que não agrada a Deus. Seria um cara que se diz cristão e peca... O pecado voluntário é o pecado do crente, né? Infelizmente, eu vou ter que pedir para a gente deixar para um outro momento. Por quê? Porque vai fugir do texto. Como é expositivo, né? Por mais que seja uma questão que está linkada com tudo aquilo que a gente disse, a gente vai precisar tratar disso na hora que eu desligar os microfones aqui, pode ser? E eu não vou deixar de falar sobre isso, mas a gente, e quem sabe um dia a gente estude Hebreus ou estude esse texto em específico, mas vocês que estão ouvindo, nos perdoem, vocês podem ouvir o Franklin Ferreira falando sobre isso, mas a gente vai precisar andar aqui e depois a gente conversa sobre isso. Perdoe pelo incômodo. Não, que isso. E o André estará vivo, não mataremos por conta da pergunta. E aí o verso 13 enfatiza essas coisas que a gente disse. Os quais, esses que creem em Jesus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Vejam só, né? Aqui já claro que isso não é vontade do homem, que isso não pode ser por meio de um encontro entre um homem e uma mulher gerando alguém que, diferente de todas as outras pessoas, vai reconhecer a Cristo como o próprio Deus. Não, isso aqui não é vontade da carne, não vem do sangue, não é da vontade do homem, é de Deus. É Deus quem toma a iniciativa, é só Deus que pode fazer isso. Não tem como, não há o mínimo espaço aqui para pelagianismo ou semi-pelagianismo, a ideia de que o homem tem ali ele é uma folha, ou uma folha em branco, né, como diriam os pelagianos, ou uma folha com alguns rabiscos, né, quando na verdade a história é que ele é uma folha toda manchada, de tal forma que só Deus pode vir
e limpá-la completamente. Só Ele tem poder para fazer isso, o homem não pode. E aí, quem quiser saber mais sobre isso, a gente falou sobre isso, a gente citou aqueles textos lá, Jeremias 13, 23, do homem ser como o leopardo, que não pode trocar as suas manchas da pele, como o etíope, que não pode trocar a cor da sua pele. Precisa vir de fora, precisa ser iniciativa de Deus. E aí, a gente chega num verso lindo de João capítulo 1, acho que o Robson falou que é o que ele mais gosta aqui desse prólogo, e que é essencial. Leia na área para a gente, André, por favor. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Perfeito. Então aqui a gente tem, depois de falar de Deus lá na eternidade, enquanto todos os outros evangelhos já falam de Deus como homem, falam das suas genealogias, Marcos começa com Jesus pregando, João resolve começar com ele da forma mais sublime, lembrando que ele é Deus, ele sempre foi Deus, ele não vai falar disso lá na frente, ele fala desde o começo, e aqui agora ele diz que esse Deus se fez carne, encarnou-se, habitou entre os homens. E aqui, antes que vocês digam outras coisas que eu imagino que vocês queiram dizer, de novo, aquela ideia de uma doutrina essencial do cristianismo, já nos primeiros versículos de João. A gente já viu um pouco da ideia da trindade, né? Por mais que o Espírito Santo ainda não tenha aparecido aqui, mas a gente já viu que há, no mínimo, duas pessoas ali no ser de Deus, que há um só Deus, e o judeu sabia disso quando lia João, o Evangelho de João, mas aqui ele vê uma pessoa sendo chamada de Deus, o Pai, e outra pessoa, o próprio Jesus, sendo chamado de Deus. Então há duas pessoas ali. E aqui agora uma outra doutrina essencial, a de que Jesus, sendo uma pessoa, era plenamente Deus, mas fez-se plenamente homem. Uma coisa importante, ele não foi sempre plenamente homem, porque ele veio no tempo a encarnar-se. Na eternidade ele não era homem, mas desde a sua encarnação e daí para sempre ele é plenamente Deus, plenamente homem. É aquilo que a teologia chamará de união hipostática, a união de duas naturezas em uma pessoa. As duas naturezas, a divina e a humana, plenamente, digamos, combinada, né? As palavras são difíceis aqui, em uma pessoa, Jesus Cristo. De novo, uma doutrina difícil, digamos difícil, né? Acima da nossa lógica, mas que João está trazendo para a gente aqui nos primeiros versículos. Isso é lindo. E é a primeira coisa que eu tinha para dizer sobre o verso 14. Vocês querem dizer coisas, provavelmente, por favor. Você não tem nada para dizer sobre o verso mais bonito do prólogo para o senhor? Toda vez que eu leio ele, a imagem que vem à minha mente é como você disse, da pessoalidade que existe por trás desse evangelho, pelo fato de ser João um discípulo amado, um discípulo muito próximo de Jesus, de imaginar João escrevendo essas coisas aqui e na mente dele ele mentalizar momentos ali com Jesus e colocar isso no papel. Olha, eu vi Deus habitou com a gente aqui. Esse Deus que eu estou falando, que criou todas as coisas, a gente caminhou com Ele. Que maravilha. Que privilégio. Desculpa. Muito bonito isso aqui. E o Robson me fez pensar numa coisa que a gente já tinha falado um pouco sobre isso, que é a questão da perspectiva. Lembre-se que a gente está tendo o privilégio de ouvir falar de Deus como João, já na sua velhice, tinha convicção de que ele era, de quem era Deus. Então, desde o início, João faz questão de não, o Piper fala isso, de não querer que a gente passe pelas mesmas crises que provavelmente ele teve. Mas agora, puxando para isso levando em consideração isso que o Robson falou, pensem em João. João não teve desde o primeiro momento a convicção de que este que ele estava vendo, este em quem ele estava reclinando a sua cabeça, era aquele que desde o princípio era a palavra, que estava com Deus, que era o próprio Deus. Então João ali se vê diante de um homem
de um grande homem, talvez um grande profeta, alguém que diz um monte de coisa que ele não entende, e aí de repente pensem a convicção de João aos poucos sendo formada. Jesus morre, ressuscita, deixa o Espírito Santo que vai inspirar esses apóstolos a entenderem todas as coisas, e aí de repente, eu não sei se de repente ou aos poucos, mas um dia, sei lá, se sentado no chão, diante de um pergaminho, na sua cama, João de repente tem a convicção completa: aquele que me amou, que eu amei, que andou com a gente durante 3 anos, era Deus. Vem a diferença? A gente está tendo essa certeza desde o começo. A certeza em João foi sendo formada. E aí, de repente, caramba, não era um mero homem. Não é alguém que, beleza, ressuscitou como Lázaro ressuscitou. Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus. E aí, isso, se não mudar a vida de alguém, isso nada muda. Provavelmente a mesma sensação sentiu João e o soldado, né, que viu ao lado de Cristo ali. Provavelmente algumas outras pessoas também sentiram a mesma coisa, né? E com certeza o soldado teve outra visão depois daquilo ali. A terra se abalando. Realmente esse era o Filho de Deus. E outra coisa que eu ia falar, antes do Robson ficar chateado comigo, eu ainda penso na palavra mesclar, que seria, embora o Zé tenha dito que não é tão adequada, né? Mas ainda eu acho mais fácil do que pensar em união homeostática de 2 seres, um divinal, duas naturezas, uma divinal e outra humana, né? Mas é porque ele disse que seria errado porque acabaria misturando o divino com algo impuro, né? Deus que não se mistura com o impuro, com o pecado. Mas acho que isso pode ficar claro. Porque, e a gente vai ver isso, é um segredo, mas lá para junho a gente vai estudar uma doutrina difícil, é um segredo. O segredo do livro. Mas agora, enquanto a gente estiver estudando o credo, a gente vai estudar algumas doutrinas dessas básicas e difíceis, mas em junho eu quero estudar uma difícil também. E aí, uma das formas de você entender algumas doutrinas é primeiro aceitando que você não vai conseguir colocar ela dentro da nossa lógica, porque ela está acima da nossa lógica. E a segunda, que portanto que tem a ver com essa, é a de você tentar entender um pouco do que significa isso, por entender o que isso não significa. Então, por exemplo, a união hipostática, né? Ou o fato de uma pessoa ter 2 naturezas. O que ela não significa? Não significa, primeiro, que eram 2 pessoas. É um Deus e um homem. Não, é uma pessoa. Está claro aqui que é uma pessoa, né? E outra coisa, não é um Deus lá da mitologia grega, que é 50% homem e 50% Deus. E aí eu falei que eu não gosto da ideia da palavra mesclar, porque fica parecendo que é isso, que as 2 naturezas se uniram, cada uma deu 50% e aí formou um homem. É por isso que as palavras são muito difíceis, mas tendo a convicção de que não são 2 pessoas e de que não é uma pessoa meio a meio homem, meio Deus, a gente chega mais próximo do ideal, que é uma pessoa com 2 naturezas. Talvez isso resuma a ideia. É uma pessoa com 2 naturezas. Então eu posso olhar para Jesus e dizer: ele é plenamente Deus, 100%? Sim. Ele é 100% homem? Sim. Ponto. Eu resolvo as coisas mais ou menos assim. A única coisa que eu ia chamar a atenção também é o contraste que acontece aqui, é que do verso 1 até o 13, ele só vai falar de características de que alguém, para ter essas características, tem que ser Deus, tem que ser realmente o Criador de todas as coisas, tem que ser alguém transcendente. E aí ele vai dizer que esse verbo que tem todas essas características se fez carne, se tornou homem. Ele não deu hora nenhuma aqui características humanas para esse
esse verbo. Ele não falou, ó, ele era uma pessoa gentil, ele era manso, como outras vezes a gente vai encontrar, falando a respeito do caráter do Cristo encarnado, de Jesus encarnado, né? Que ele mesmo vai dizer, tomai de mim o meu jugo, que é manso, suave e tal. Mas em momento algum aqui ele está usando características de homem, e aí fala que esse Deus se encarnou, ele esteve aqui como homem. Esse Deus dotado de todas essas características estava aqui. E aí, ao contrário da própria mitologia, João pode testemunhar isso melhor que a gente, e ele tendo conhecimento de causa, tendo visto Jesus como ele viu, não sei se ele conhecia de mitologia, mas imagina ele pensando, o que aqueles caras falam é balela. O Deus verdadeiro se fez carne, veio aqui nesse mundo e não é um Deus cheio de erro, igual esses deuses aí da mitologia, que desce aqui na terra, faz presepada, faz isso e aquilo e continua sendo Deus. Meu Deus veio aqui e tendo todas essas características de Deus, ainda assim ele teve atributos de um homem que era dotado de uma divindade, né? E eu acho que nas suas traduções aí não acrescentam, mas aqui nessa minha ele ainda dá duas características no próprio verso 14. Cheio de graça e de verdade. E mais uma vez, ele está falando de um homem cheio de graça e de verdade. Já tem. E Magnífico isso. O verso 14 é sensacional. Acho que esse poderia ser um dos versículos escritos lá no túmulo de Jesus. Além do... se souberem qual que é, né? Ele não está mais aqui, já ressuscitou, podia colocar esse, né? Lembrei que eu ia falar. Essa é uma questão muito interessante, apologética também. Nenhuma religião criada pelo homem jamais concebeu algo como a Trindade e como a união hipostática, o fato de Jesus ser uma pessoa com duas naturezas. Isso é um ponto muito favorável ao cristianismo, né? Porque é algo que está além da nossa lógica e é algo que não encontra paralelo. Não tem comparativo. Se tiver paralelo, é alguém depois querendo copiar, querendo dizer alguma coisa. Mas só o cristianismo fala de coisas desse tipo. É exclusivo do cristianismo. A dupla natureza de Cristo e a Trindade. E aí, enfatizando isso que o Robson disse que é sensacional, a ideia de que primeiro ele tinha apresentado um homem ali que era mera testemunha, e de repente ele fala de alguém que se fez carne, e aí ele diz, depois de ter falado todas essas características divinas, ele diz que a glória, que a verdade, que ver ali o unigênito do Pai, tudo isso foi visto num homem. Então, depois de ter falado tudo isso, ele diz, a gente viu todas essas coisas num homem. E aí, isso mais para frente vai deixar, obviamente, gnósticos e pessoas desse tipo aí loucas, né? Porque, como assim? A matéria é impura, a matéria é má. Mas não, a gente viu glória, a gente viu perfeição, a gente viu graça, a gente viu verdade num homem. Então, aqui agora, ele enfatiza a humanidade de Cristo, preservando ainda, obviamente, como o Robson muito bem colocou, esses adjetivos que não podem ser de um mero homem, que havia glória nele e tudo mais. E uma outra coisa que eu acho interessantíssima é esse fato de que às vezes a gente costuma dar adjetivo para as coisas, né? E a gente esquece que, como o Tiago mesmo disse, tudo que é bom provém de Deus, né? Então, às vezes, quando eu penso em bondade, em verdade, em beleza, a gente tem que lembrar que a fonte dessas coisas todas é Deus, é o próprio Deus, e portanto a gente poderia dizer muito bem que Ele é a própria verdade, Ele é a própria beleza, Ele é a própria bondade. Inclusive essa tríade, verdade, bondade e beleza, era uma tríade comum ali de ser usada na Idade Média para falar para apontar para um ser transcendental mesmo, para Deus. Isso inclusive foi base para a criação do Trivium. É uma pesquisa que eu algum dia ainda quero fazer para entender perfeitamente essas relações, tal, desses substantivos, dessas categorias. Mas vejam só que então essa ideia de que essas coisas, verdade, beleza,
bondade, que são para a gente meros adjetivos e que a gente entende que tem uma fonte, e aqui agora, luz, vida, todas essas coisas se encarnaram. Então, quando a gente, aqui ele usa o termo palavra, mas se a gente pegar e colocar no lugar de palavra ou verbo, todas as outras categorias que ele já usou para falar de Jesus, a gente pode muito bem falar que a palavra, a própria mensagem de Deus se encarnou, a vida se encarnou, a luz dos homens se encarnou. É tão bonito pensar nisso, que a fonte de toda bondade, e portanto a própria bondade, a beleza, a verdade se encarnou, de tal forma que a gente via nele a origem de todas as coisas e a fonte de todas essas belas e boas coisas encarnada. Que tem um livro da Vida Nova, se eu não me engano, que tem por título O Amor Andou Entre Nós. Porque se Deus é amor, a gente pode dizer também tranquilamente que o amor se encarnou. Então a gente não vê simplesmente um homem aqui que faz boas coisas, que dá vida, que resplandece luz, que diz palavras que dão vida, diz palavras de ensino e de verdade, que diz coisas verdadeiras. Ele faz todas essas coisas, mas por quê? Porque essas coisas fazem parte de quem ele é. Ele é a própria verdade, ele é a própria vida, ele é a própria beleza, a própria bondade, a própria luz. E por isso, e vejam só, portanto, a gente vai ver agora no decorrer das histórias, das narrativas, muita bondade, muita verdade saindo da boca da pessoa, das obras de Jesus. Mas antes, João fez questão de dizer que todas essas coisas são parte da natureza de Jesus. Então, por que Jesus faz coisas boas? Porque ele é a própria bondade. Por que ele faz coisas amorosas? Porque ele é o próprio amor. Por que ele dá vida? Ele é a própria vida. Por que ele dá tantas mensagens sobre a vontade de Deus? Porque ele é a própria mensagem, a própria palavra de Deus. Tudo isso encarnado. Isso é gigantesco, é profundo demais. E a gente precisa falar de 4 versículos em 2 minutos. 2? A gente pode passar um pouquinho, né? O Robson gosta assim de que eu termine pontualmente, principalmente por causa dos visitantes, né? Para saber, a gente é pontual, a gente começa da hora, termina da hora. Não, mas principalmente por causa dos visitantes. E por questão de responsabilidade, né? Nós somos pontuais, a gente faz as coisas com zelo, com ordem, né? Não? Também, mas aqui... Tem mais um terceiro motivo? Essas duas coisas acontecem na igreja, né? Mas aqui é por conta de estar num local que não é nosso. É verdade. Tá? Tanto é que o dia que tava só nós 3, não, nesse dia não tava só nós 3, tava a Larissa. A gente foi até, acho que quase, não, lá na igreja, até quase 10 horas, mas a Larissa teve que sair no meio do áudio. Eu não me incomodei da gente ter ido quase até 10 horas, mas eu me incomodei da Larissa ter saído. É verdade. Mas aí então, pesando na balança, eu acho que a gente precisa de uns 5 minutinhos aqui para terminar. Aí vocês se aguentem e não digam nada, porque eu vou tentar resumir esses 4 versículos em 2 coisas importantes, e aí depois vocês podem dizer. Vamos ler os 4, porque eles são um bloco fechado, né? Então dá para a gente lê-los sem muito problema. O André lê para a gente, 15 a 18, para terminar esse prólogo. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A primeira coisa que eu queria destacar é de novo o contraste. Ele, no verso 14, fala de um homem. Só que esse homem, ele se encarnou. A gente vai ficar sem a questão porque Jesus... A resposta do pastor. Eu vou deixar ela então assim... Não dá, eu vou deixar ela no ar e a gente responde... A gente conversa sobre ela depois do áudio, mas a gente começa semana que vem
estudando esse ponto, por que Jesus precisou se encarnar e de uma virgem. E aí eu não sei se a galera lá do grupo do PG vai ter essa resposta hoje, mas enfim. Então ele fala de um homem, mas um homem em quem foi visto glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E depois de novo ele contrasta com um outro homem, aquele mesmo lá, falando que não é ele o Cristo, que não é ele que tem graça, que tem verdade, nada. João, de novo, um mero homem, testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, ou tem a primazia. Então, de novo, esse contraste entre dois homens, só que um deles era o próprio Deus encarnado, e o outro era aquele que não queria assumir para si a condição de ser o Cristo, de ser Deus de forma alguma. Ele apontava para aquele que de fato era, e aí a gente vê esse contraste. E aí nos versos 16 a 17 a gente vê João falando, como ele escreveu para judeus, ele era judeu, falando de algo que eles conheciam muito bem, da lei que foi dada para Moisés, e de algo que era muito mais sublime, muito mais gracioso, muito mais glorioso, que veio no próprio Jesus Cristo, né? Então a gente tem de novo aquela ideia lá de Hebreus, de que a lei foi dada para Moisés, e aqui não pensem naquela dicotomia que em meios, digamos, neopentecostais talvez a gente encontre, né? O Antigo Testamento é lei, o Novo é graça, os do Antigo Testamento são salvos pela lei, os do Novo pela graça, tem nada disso. É graça sobre graça. Mas aqui a gente pode lembrar de Hebreus 1, em que Deus fala por meio de Moisés, fala por meio da lei, fala por meio dos profetas, mas agora ele fala plenamente no próprio Jesus Cristo. E mais uma ideia, aquela de que Moisés é o cara, né, para os judeus. E aqui de novo há um contraste entre Moisés, aquele para quem foi dada a lei, e aí o judeu tem um grande apreço por Moisés, porque para ele foi dado a lei, mas mais apreço, obviamente, ele tem que ter pelo próprio Jesus, porque por meio dele, Deus se revelou plenamente, por meio dele veio graça sobre graça, nele a gente viu graça e verdade, que são categorias importantes também, que a gente vai ver daqui para frente o tempo todo. Então um contraste entre Moisés e Jesus aqui, e de novo aquela ênfase de que se Moisés é grande, porque para ele foi dada a lei, e esse é o argumento lá de Hebreus também, muito maior é Jesus Cristo, porque nele Deus se revelou plenamente, e isso está de modo magnífico, expresso e resumido no último versículo do prólogo, quando João diz que Deus nunca foi visto por alguém, por ninguém. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, que o fez conhecido, que o revelou. E aí, é legal ele ter citado Moisés antes, porque lembrem que Moisés, certa vez, pediu para ver Deus, para ver a glória de Deus, né? E o Moisés, o cara para os judeus, pediu para ver Deus. E qual foi a resposta de Deus? Deus não permitiu, porque não seria possível para Moisés vê-lo. A ideia ali é que ele viu, que Moisés viu Deus passando e viu as costas de Deus. É como se fosse essa a ideia ali, é o que Deus disse para Moisés, que ele viria as costas de Deus, justamente para dar essa ideia de que a face de Deus ninguém pode ver. Então Moisés, o grande homem para todos os judeus, não viu a Deus. E aí a gente começa o verso 18 com João dizendo isso. Ninguém nunca viu a Deus. Deus nunca foi visto por ninguém. E aí de repente ele diz: não, mas agora é possível ver Deus. Agora é possível ver a face de Deus plenamente. Moisés, o cara, não viu a Deus. Os homens do passado não viram a Deus, mas nós vimos. Por quê? Porque Jesus Cristo revelou. E quando a gente vê Jesus Cristo, a gente vê a Deus. Essa é a ideia aqui o tempo todo. Tanto é que esse Ramsey Michaels aqui diz algo muito bonito. Ele diz que o tema do prólogo
é revelação. Só Deus pode revelar Deus. Isso é muito bonito. Então, o Deus que nunca foi visto, esse é o argumento aqui do começo do verso 18, foi um dia então visto, porque Ele mesmo se revelou em Jesus Cristo. Então, os judeus do passado não viram a Deus, ninguém nunca viu a Deus. Isaías teve um vislumbre da glória de Deus, pessoas tiveram vislumbres, Moisés viu pelas costas, mas em Jesus Cristo a gente vê plenamente a Deus. Isso é, de novo, magnífico. O Deus que se ocultou durante muito tempo e que progressivamente foi se revelando, em Jesus Cristo se revelou plenamente, e nele Deus se faz conhecido. Nele a face de Deus está gritantemente mostrada. É por isso que ao olhar para Jesus Cristo a gente vê graça, verdade, glória, vida, luz. É por isso que João, depois de ter vivido tanto tempo e entendido quem era Jesus, só pôde usar essas categorias, porque ao ver Jesus, na verdade, ele estava vendo o próprio Deus. Então, assim, com esse tema enfatizado de que Jesus é aquele que revela não só a vontade, não só os pensamentos, a mente de Deus. Muitos vão dizer que essa é a ideia ali, para João ter usado o termo logos, né? Mas a ideia do prólogo aqui é muito maior. Jesus revela o próprio Deus, a própria natureza de Deus, porque, antes de tudo, Ele é o próprio Deus. Feio isso, né? Essas coisas aqui que a gente falou são bastante feias. Comentários finais do prólogo, meus caros. Mais uma das minhas imaginações é alguém que seja contemporâneo ali de João e talvez tenha visto Jesus também, mas que não veio a crer nele na estadia de Jesus na terra. E aí João apresenta essa carta para ele, ou diz essas palavras, prega para esse cara, e de repente Cristo trabalha no coração dessa pessoa e ele, cara, quer dizer então que aquele Jesus lá, nossa, como que pode ser então? Eu não aproveitei o tempo que ele estava aqui. Ele era Deus, cara. E esse cara arrependido de não ter dado o valor devido para a estadia dele aqui. E aí João depois, não se gabando, né, mas para a gente dá com muita humildade, na verdade, mas ele diz assim, de forma apologética, para testificar que Jesus veio em carne, mas ele diz: nós vimos, ouvimos, tocamos o próprio Deus, só isso. Aquele que um dia, a gente não pode esquecer disso como cristãos, nós veremos, ouviremos e tocaremos também. Essa é a nossa esperança. Essa palavra estadia é até bem colocada, né? Que dá a ideia, a expressão hoteleira dá a ideia de algo que é temporário, né? Algo passageiro. Algo que não existia antes, que chegou e já logo vai, né? Que foi o tempo que Cristo permaneceu aqui, o seu ministério foi bem curto. Mas a gente não pode esquecer aquilo que ele disse: vou, mas não vos deixarei órfãos, né? Aí ele fala do Espírito Consolador, aí ele revela naqueles versículos também a Trindade, né? Não tem como negar. Então, foi, mas não foi. E, aliás, é só por causa do Espírito Santo que a gente pode entender essas coisas. E no exemplo do Robson, só por meio do Espírito Santo é que olhos são desvendados para ver. A gente viu isso aqui agora mesmo, né? Que só por meio de Deus os nossos olhos são abertos para ver essa grandeza. Eu queria terminar o estudo desses 18 magníficos versículos registrando de coração mesmo uma gratidão a Deus por ter nos dado essa oportunidade. Eu não tinha a mínima ideia de que esses 18 versículos falavam tanta coisa assim, e ainda falam, né? Vejam só que a gente teve que correr muitas vezes, e que a gente, de verdade, poderia ainda estar no versículo 1. Mas não dá, né? Mas o fato assim que me vem à mente, com o qual eu gostaria de terminar essa gravação e essas 4 sessões sobre o prólogo, é a verdade de que se a gente viu toda essa glória
revelada de Deus e muito mais profundo que talvez a gente tinha visto, a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, de que é com esse Deus que a gente pode e deve se relacionar diariamente. Esse Deus de quem João está falando, esse Deus tão glorioso assim, não é alguém que ele viu no passado, alguém que passou pela terra, e aí agora a gente fica falando com inveja dessas pessoas dele. É alguém que está aqui agora conosco, para quem a gente ora, com quem a gente se relaciona, e isso é o mais bonito de todos, porque que miséria nossa seria não poder ter comunhão com esse Deus que João, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela, que Jesus revelou, né? E o segundo, como eu já tinha dito, aquela doce esperança de que na verdade é uma certeza, né? Portanto, fé, uma firme convicção de que um dia a gente se relacionará plenamente com esse Deus, o Deus com o qual a gente não pode se relacionar plenamente, nem intelectualmente a gente pode compreender tudo que esse prólogo nos diz, por causa do pecado, essas trevas sobre as quais Deus continua brilhando, mas que ainda permanecem em nós e que ainda impedem a gente de ter comunhão plena com Deus. Mas um dia, esse Deus de quem a gente ouve falar e com quem a gente ainda se relaciona parcialmente, com Ele nós estaremos para sempre, plenamente. Deus seja louvado por isso. Amém.